Muito boa tarde, nossas boas-vindas a todos e a todas a este evento que se inicia, O que é ser moderno na poesia hoje, uma homenagem aos 200 anos do nascimento de Charles Baudelaire. Nossos agradecimentos ao Consulado e à Embaixada da França no Brasil, particularmente ao Vincent Zonca, pela proposta de mais esta parceria com a Casa das Rosas, Espaço Haroldo de Campos de Poesia e Literatura, nesta ocasião em que se homenageia Baudelaire aos 200 anos de seu nascimento. A recepção da obra de Baudelaire no Brasil foi afortunada, tendo obtido diversas traduções, entre elas a antologia de Guilherme de Almeida, que é o patrono de um outro museu Casa Literário em São Paulo, a qual a rede, que a Casa das Rosas também pertence, a rede de museus Casas Literários de São Paulo. São reconhecíveis os traços da poesia de Baudelaire e alguns de nossos principais poetas, como Cruz e Souza, Augusto dos Anjos, Murilo Mendes, Carlos Drummond de Andrade e João Cabral de Melo Neto. Temos uma satisfação grande, nos sentimos honrados em abrir este evento e realizá-lo em parceria com o Consulado e Embaixada na França, no Brasil. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a este programa. Passo a palavra ao Vincent, do Consulado da França. Merci beaucoup, Marcelo. Je vous souhaite également à tous, au nom de l'ambassade de France au Brésil et du consulat de São Paulo, la bienvenue pour cet événement qui sera l'occasion de parler de Baudelaire, mais surtout aussi de la poésie contemporaine de Rame de ce soir ou de cet après-midi. Je vais vraiment demander à tous ceux qui se trouvent sur Zoom de couper leur caméra et leur micro de façon à ce que l'événement puisse être diffusé sur YouTube de la meilleure façon. Et puis, rappeler que ceux qui sont présents sur Zoom peuvent choisir, en sélectionnant en bas de l'écran actuel, en cliquant, on peut choisir la langue français ou portugais. Ceci étant dit, pour les considérations techniques, nous sommes très heureux d'accueillir Anita et Pierre, deux grands poètes français et brésiliens, que je vais présenter très rapidement. Dans un premier temps, donc, nous aurons une conversation entre Pierre Vinclair, qui est un poète français, traducteur, directeur de collection, directeur de revue, qui a une production à la fois d'essais et de poèmes, ou les deux à la fois, mais également de romans par ailleurs. Diplômé en philosophie, il a une approche donc assez transversale de la poésie et il fait très souvent référence à Baudelaire. Et un travail notamment de la forme, de la dimension critique de la poésie, qui également est en écho, en tout cas qui dialogue avec Baudelaire. Donc nous sommes très heureux de l'avoir avec nous ce soir, Pierre Vinclair. Et Anita Costa Maluf, qui est une grande poète brésilienne, qui a publié près d'une dizaine de recueils. Elle est actuellement professeure à l'université de la PUC São Paulo et chercheuse. Elle est également traductrice, critique, littéraire. Donc, dans un premier temps, nous allons avoir un échange entre Pierre Vinclair et Anita Costa Maluf sur la poésie contemporaine à partir de Baudelaire. La médiation sera effectuée par Roberto Pedretti de notre médiathèque Ario, la Bibliomaison et moi-même. Dans un deuxième temps, nous recevrons également Patricia Lavelle, que je remercie également vivement d'être avec nous ce soir depuis la France, comme Pierre d'ailleurs aussi. Patricia Lavelle est poète, essayiste et professeure à l'université de la PUC Rio cette fois. Elle est également poète, donc elle a écrit plusieurs recueils. Elle publie également au Brésil, tout comme en France. Tout comme Pierre Vinclair et Anita Costa Maluf, Patricia est également critique. Elle a écrit plusieurs articles de critique sur la poésie contemporaine. Donc, je me réjouis d'avoir ces trois personnalités, ces trois figures
que je pourrais définir, enfin en tout cas décrire en disant que c'est de la nouvelle génération de poésie aujourd'hui, et de voir un petit peu ce qu'il pense de Baudelaire, de l'actualité de Baudelaire aujourd'hui, et si les thématiques ou les questionnements qui traversaient l'œuvre de Baudelaire sont toujours des questionnements actuels aujourd'hui. On peut penser notamment à la question de la modernité. Il y aura également des surprises durant cet événement. Il y aura des capsules, des entretiens, des lectures poétiques à la fin, dans les deux langues, mais je n'en dis pas plus et je laisse la parole surtout à cet échange, cette conversation entre poètes. Donc, je vous souhaite à tous la bienvenue et je vais demander à Pierre ainsi qu'à Anita de nous rejoindre désormais visuellement, ainsi que Roberto qui fera la médiation avec moi. Et je remercie beaucoup la Casa das Rosas. Je suis très heureux de faire cet événement en partenariat avec la Casa das Rosas qui est vraiment une institution au Brésil concernant la poésie, la traduction et les ponts entre les cultures littéraires de nos deux pays. Pierre, Anita et Roberto, soyez tous les trois les bienvenus. Bonsoir et merci beaucoup pour cette invitation. Ravi de rencontrer Anita et de discuter avec elle de Baudelaire. Merci Pierre. Est-ce que Anita, tu souhaites dire quelques mots en introduction? Não, só agradecer o convite para estar aqui, para estar conversando aqui com o Pierre e com todos vocês. Muito contente de estar aqui. Boa tarde e boa noite para quem está na França. Merci Anita, c'est nous qui vous remercions d'être avec nous. Roberto, es-tu désormais avec nous? Bem, boa tarde. Eu falo aqui a partir da Bíblia Maison, da Biblioteca do Consulado da França, no Rio de Janeiro. E é um prazer estar no evento, porque esta é justamente a casa do livro francês no Brasil, localizada aqui nessa cidade incrível. E tendo o privilégio de falar não só com poetas, mas com ensaístas, pensadores do poema, é assim que eu acho que podemos começar a nossa interrogação. Justamente como estamos falando com aqueles que têm o fazer poético como objeto e como ofício, eu gostaria de fazer esse questionamento sobre a questão da modernidade, que virou o mote do nosso encontro, provocando essa perspectiva que o próprio Pierre Van Cleer mencionou um pouco antes de começarmos essa transmissão. Será que a nossa modernidade é a mesma modernidade que a gente vinha tratando nos tempos de Baudelaire? Será que ainda somos modernos do mesmo jeito? Ainda temos uma perspectiva de modernidade que se transfigurou e hoje em dia estamos diante de novas formas de ver o moderno? Isso é muito interessante ao falarmos de um poeta de 200 anos, quer dizer, um poeta de um outro mundo, sendo trazido para esse contexto contemporâneo. Então, a pergunta que eu gostaria para começar, e peço ao Pierre para desenvolver, é justamente falar que modernidade é essa a qual Baudelaire acabou vinculado nos dias de hoje. E depois a Anita também desenvolvendo talvez a mesma questão. Merci beaucoup, Roberto. Alors, moi, je veux dire d'abord que je ne suis pas un spécialiste universitaire de Baudelaire, donc je ne prétends pas dire la vérité sur ce que Baudelaire appelle la modernité. Malgré tout, il me semble qu'il y a deux manières de comprendre ce qu'est la modernité et qu'il y a eu un quiproquo à propos de ce que Baudelaire a appelé la modernité. Parce que de ce que je comprends de ce que Baudelaire dit,
La modernité, pour lui, c'est d'abord le fait de confier au poème et à la forme du poème, à tout prix, le fait de prendre en charge le monde tel qu'il est, y compris dans ce qu'il a de désagréable, et par le travail de la forme, de trouver un sens à notre existence dans ce monde-là. Et pour moi, c'est ça la modernité pour Baudelaire, et c'est pour ça que son intrusion dans la poésie est quelque chose de si fondamental et qui se joue, d'après moi, surtout à propos des tableaux parisiens, c'est-à-dire dans la deuxième partie de son œuvre, dans l'édition des Fleurs du Mal, qui est postérieure à celle de 1800, enfin, à partir de 1861, c'est-à-dire l'idée que le poème va prendre en charge la ville telle qu'elle est, y compris dans ce qu'elle a de désagréable, y compris dans ce qu'elle a de différent de ce à quoi le poète s'attendait. Pour moi, c'est ça la modernité de Baudelaire. Or, et c'est pour ça que je disais qu'il y avait un quiproquo, les générations qui ont succédé à Baudelaire ont interprété la modernité comme le fait d'être à la mode, le fait d'être à la page, le fait de prendre en compte les révolutions précédentes et de faire un pas de plus. Par exemple, Mallarmé, il dit il faut faire un pas plus loin que Baudelaire, et donc c'est la crise de Verre. Rimbaud dit il faut faire un pas plus loin que Baudelaire, et donc il faut démembrer l'alexandrin. Et puis les surréalistes, ils disent il faut faire encore un plus un pas, etc. C'est-à-dire, ils ont interprété modernité comme le fait d'aller toujours plus loin, alors que moi, de ce que je comprends, pour moi, modernité chez Baudelaire, ce n'est pas aller plus loin, c'est regarder le réel en face et se saisir du poème pour donner une forme à ce réel. Donc, ça n'a rien à voir avec la question de l'histoire littéraire. Et je crois qu'après Baudelaire, il y a eu un fétichisme de l'histoire littéraire. Les poètes ont cru qu'il existait quelque chose comme de l'histoire, et donc qu'il fallait être de plus en plus moderne, faire un pas de plus dans la modernité. Et ça me semble un contresens très important. C'est ça que j'ai essayé de dire à Roberto avant que la séance commence. Je crois qu'il y a ce quiproquo fondamental sur la question de la modernité chez Baudelaire. Et la raison pour laquelle Baudelaire m'intéresse, moi, c'est que moi, l'histoire littéraire ne m'intéresse pas tellement. Par contre, trouver dans le poème des ressources formelles pour dire quelque chose de notre monde tel qu'il est, y compris dans ce qu'il a de désagréable, pour qu'on puisse le penser, alors ça m'intéresse. Anita, se você quiser reagir. Me ouvem bem? Eu concordo com essa questão que o Pierre traz, nesse sentido de que eu também nunca compreendi essa modernidade baudeleriana como sendo essa questão principalmente da novidade ou da superação ou de algo que iria no sentido de ir mais além, de superar o verso, por exemplo, qualquer coisa desse tipo, né? Mas para mim é uma coisa que sempre me chamou a atenção na questão do Baudelaire, e acho que não só para mim, eu acho que para diversos, enfim, poetas e enfim, teóricos, né? Um pouco essa questão do caráter duplo que a modernidade tem para ele, né? Que a modernidade, ela traz a questão do contingente, do fugidio, né? Daquilo que você não capta, e a questão do instante, só que isso sempre ancorado em algo de eterno, de imutável, enfim, a famosa frase que está lá no Pintor da Vida Moderna, né? Então isso para mim sempre chamou muita atenção. Acho que nesse sentido um pouco continuamos a ser modernos em certo aspecto, baudelerianamente, né? Eu separei a frase aqui só porque não sei de cor, mas assim, a modernidade é o transitório, o fugidio, né? Le fugitivo, o fugidio, o contingente, a metade da arte. Continuamos a ser modernos em certo aspecto. Donde a outra metade é o eterno e o imutável. Acho que alguém está com o áudio talvez ligado, que teve um pequeno eco.
Então, é como se fosse, enfim, a outra metade da arte, né? Essa questão do contingente e do fugidio, do qual a outra metade é o eterno e o imutável, né? Acho que isso está presente em muitos poetas ainda hoje, nesse sentido bodleiano, e embora acho que em outros não. Acho que há uma nova geração que traz um outro modo de trabalhar a questão do efêmero, do fugidio, do contingente, que já não é só essa metade da arte. Acho que não há esse caráter duplo que a modernidade tem em Baudelaire. Então, nesse sentido, Roberto, na sua pergunta, né, de será que que a nossa modernidade é a mesma que a de Baudelaire, acho que em alguns poetas, sim, acho que em alguns artistas, sim, pensando nessa modernidade que tem esse duplo caráter, né, do imutável e o fugidio como dois lados da mesma moeda, digamos, né? Acho que em alguns artistas hoje ainda assim é isso, e acho que convive uma outra modernidade que seria apenas um lado, só uma metade dessa arte, digamos, né? Eu estou lembrando aqui de um poeta brasileiro, também ensaísta, professor da Unicamp, Marco Ciscar, poeta importante brasileiro atual, né? Sobre o qual eu escrevi, fiz parte da minha tese de doutorado sobre a poesia dele. Eu acho que ele é um bodleiano que nós poderíamos citar. O livro do Marco Ciscar se chama justamente Metade da Arte. E quando ele coloca a epígrafe do livro dele, ele põe só a primeira parte dessa frase do Baudelaire: la moitié, la modernité, c'est le transitoire, le fugitif, le contingent, la moitié de l'art. Ele pega só essa primeira metade, né? O fugidio, o contingente, só, né? E o transitório. E ele retira a outra metade da arte. Isso eu achei interessante. E, enfim, e aí acho que a gente pode falar mais disso depois, quer dizer, que modernidade seria essa, né? Eu acho que tem um outro acento no nosso modo de, enfim, de ser atual, talvez, né? Guerra, eu peço, de repente, uma reação, uma perspectiva da Anitta, se você tiver, já que estamos vendo que ela complementa um pouco o que foi dito agora há pouco. Oui, je voulais ajouter quelque chose justement sur cette question de tenir ensemble les deux aspects, l'éternel et puis le transitoire, le fugitif, qui sont effectivement caractéristiques de la modernité de Baudelaire. Moi, ce qui me frappe, ou plutôt en tout cas ce qui me touche plus, c'est, enfin, pas plus, mais dans ce cadre-là, ce qui me touche dans ce cadre-là, c'est le fait que je trouve que Baudelaire est très réflexif sur sa manière de vouloir associer les deux, justement. C'est-à-dire que non seulement il essaye d'associer les deux, mais il en parle beaucoup. Et on le voit en train de faire l'effort. Et en ça, je trouve que c'est un point particulièrement intéressant dans la dimension. Dans la poésie. Parce que non seulement il fait quelque chose, mais il se montre en train de le faire. Dans la façon dont il va traiter, donner une place importante dans ce rock. Il y a un problème de son là? J'entends pas moi. Marly, vous avez coupé le micro. La ville, la foule. Oui, moi j'entends quelque chose. Des techniques. Oui. Ouais.
Non, non, c'est quelqu'un qui doit avoir un micro allumé, je pense, sans doute. Là, ça va? Donc, je continue. Et donc, ce qui, moi, me touche beaucoup, c'est que non seulement Baudelaire essaye d'allier l'éternel et le transitoire, mais c'est un projet qui est très difficile. Du coup, on le voit en train de peiner, en train d'essayer de le faire et de commenter le fait qu'il essaye de le faire. Et je voudrais lire le début de la deuxième section du Cygne là-dessus. Baudelaire est dans la ville de Paris. La ville de Paris est en train de changer. Il y a des travaux. Dans les années 1850, Paris a beaucoup changé. Et Baudelaire essaye de confronter l'image éternelle qu'il a de Paris avec le changement que Paris fait en permanence. Et ce que je trouve très beau, c'est que non seulement il essaye de trouver cette alliance entre le transitoire et l'éternel, mais il le commente et il dit voilà ce que j'essaye de faire. Et le fait qu'on le voit en train de s'efforcer de faire cette alliance impossible, en fait. Moi, je trouve que c'est particulièrement beau et peut-être moderne en Et je voulais vous demander justement de mettre en évidence cette dimension triviale de la modernité qu'il essaie de faire. Alors, je t'entends, Pierre. Ça parle de nouveau, il y a quelqu'un qui parle de nouveau. Je vous lis la deuxième section, le début de la deuxième section du Cygne. Paris change, mais rien dans ma mélancolie n'a bougé. Palais neuf, échafaudage bloc. Vieux faubourg, tout pour moi devient allégorie, et mes chers souvenirs sont plus lourds que des rocs. Aussi, devant ce Louvre, une image m'opprime. Je pense à mon grand Cygne avec ses gestes fous, comme les exilés, ridicules et sublimes et rongés d'un désir sans trêve. Et puis à vous, Andromaque, des bras d'un grand époux tombé, vil bétail, sous la main du superbe Pyrrhus, auprès d'un tombeau vide en extase courbée, veuve d'Hector, hélas, et femme d'Hélénus. Alors, donc on voit Baudelaire, là, en train de projeter de la mythologie grecque, Andromaque, Pyrrhus, etc. Il projette son fond de culture classique sur Paris qui est en train de changer. Et moi, il y a deux phrases qui m'intéressent particulièrement. C'est « Tout pour moi devient allégorie ». L'allégorie, c'est un dispositif poétique très ancien. Ce n'est pas du tout moderne. Mais projeter l'allégorie sur le contingent, sur le fugitif, sur le fugace, essayer de trouver une allégorie dans des travaux, dans des échafaudages, ça c'est particulièrement moderne. Et le fait qu'on le voit en train de faire cet effort-là, le fait qu'ils commentent, qu'ils disent, non seulement qu'ils fassent l'allégorie, mais qu'ils disent tout devient allégorie, qu'ils sont en train de s'auto-commenter, d'une part, ça me semble très touchant. Et d'autre part, le fait que, quand il dit « comme les exilés, ridicules et sublimes », cette figure de l'exil, moi j'y vois quelque chose de très touchant aussi. Parce que pour moi, Baudelaire, c'est le poète moderne, mais parce qu'il est exilé dans la modernité. Il n'est pas moderne au sens où il aimerait la nouveauté. Il n'aime pas la nouveauté. C'est quelqu'un qui vient d'une culture classique et il est exilé comme les poètes aujourd'hui peuvent avoir le sentiment d'être exilés. Je ne sais pas, moi, quand vous êtes dans le centre-ville de Rio, il y a des supermarchés, il n'y a pas des magasins de poésie. Vous êtes pas chez vous dans le réel. Le réel, il n'est pas fait pour les poètes. Et je trouve qu'on sent ça très fort chez Baudelaire, le fait qu'être poète, c'est être exilé dans le présent, dans un présent qu'on ne reconnaît pas, qu'on ne comprend pas. Et justement, le travail du poème, c'est d'essayer à toute force de donner un sens à cette réalité qui n'en a pas a priori. Et du coup, ces deux choses-là, le fait, d'une part, qu'il commente son travail d'allégorie, et d'autre part, le fait qu'il se décrive lui-même comme un exilé dans le contemporain, ça fait de Baudelaire, moi je trouve, un poète qui est beaucoup plus intéressant que tous ceux qui se sont réclamés de la modernité après lui et qui disaient simplement il faut être moderne, il faut accepter le changement. Et d'autre part, ça le rend très touchant, je trouve. Temos mais elementos sendo agregados, como a Patrícia
chega depois para falar com a gente numa apresentação bem focada na questão do Baudelaire e a cidade, me parece, eu ia pedir para você ver se essa fala do Pierre tem uma complementação para a gente seguir esse fio. Se você... E que é o que muito Baudelaire pôde trazer também para os nossos poetas aqui. Vocês falaram em João Cabral, né? Penso também na questão da Flor Efésis, né? Enfim, mas Poema Sujo, enfim, Ferreira Goulart. Pensando nessa abertura de possibilidade de repensar o que é o belo, enfim, acho que e é nisso também que ele foi um grande crítico de arte, né? Mas não, eu acho que a gente pode ir adiante. Acho que eu só queria comentar isso mesmo, de que para mim também nunca entrou nesse lugar da novidade, né? Mas muito mais da novidade no sentido de abrir novas possibilidades do que pode ser o poético. Acho que é nisso que um poeta pode ser importante e inesquecível também, né? De abrir possibilidades para o que pode ser. Então, assim, não é para a novidade, mas é a novidade de poder trazer o feio, de trazer o grotesco, de trazer o desagradável como possibilidade de poesia, né? E esse incômodo sempre presente, que acho que é um incômodo com a própria novidade, novidadeira, né? E, enfim. É isso, acho que a gente pode ir adiante. Esse incômodo, Anita, você identifica como o spleen baudeleriano, o amargor que está, ou seria... Também o L'Ennui, né? L'Ennui. E um pouco, mas estava indo um pouco na linha do que o Pierre dizia, né? Esse incômodo com a novidade, ou com o, né? Um pouco, lembrei do Agamben, a questão do contemporâneo, né? O contemporâneo é aquele que ele não está na moda, ele não está imerso no hoje, no aqui e agora, né? O ser contemporâneo de algum modo ficar na sombra do que é o contemporâneo, né? Um pouco entender essa complexidade do agora, né? Então, nunca... claro, Baudelaire escreveu sobre a moda e a gente fica... Muitas pessoas que levam numa simplificação, né, na ideia do moderno como sendo o novo, a novidade e tal, e eu acho que é muito pertinente a gente colocar isso como... questionar isso, né? Perfeito. Eu agora aproveito exatamente esse ponto. O Caio, que está com a gente aqui, da Casa das Rosas, o convido a colocar para nós uma das cápsulas da tarde, que é a cápsula justamente com uma pequena entrevista da tradutora, historiadora da tradução, Denise Botman, que fez um trabalho justamente sobre a história da publicação de Baudelaire no Brasil. Bem curtinha, sintética, na verdade, tirada de uma conversa de 1 hora de duração, em que ela pôde expor de forma muito detalhada o estudo que ela fez. Aqui a gente tem uma síntese e depois a gravação completa nós teremos disponibilizada no canal do Escritório do Livro e Bibliomaison. Mas essa história da edição de Baudelaire no Brasil pode ser interessante como uma ideia, porque ela passa alguns conceitos que me pareceram diferentes da visão corrente sobre o impacto de Baudelaire no Brasil. Peço ao Caio que coloque a cápsula e a gente assistir. Baudelaire começa a ser traduzido e publicado no Brasil em 1871, quer dizer, pouco depois da morte dele, 4 anos depois da morte dele. Já se mencionava um pouco Baudelaire, bastante pouco, vamos dizer assim, mas já se lia Baudelaire no Brasil, mas se lia em francês. Agora, passam-se os anos, passam-se as décadas, vira o século, entramos no século XX, e ele continua a aparecer pingadinho aqui e ali, um poeminha aqui, outro poema lá, 2 ou 3 poemas acolá, mas nunca uma obra, um livro que você chegasse na livraria e tivesse lá Charles Baudelaire como autor, vamos dizer assim, né?
Então, é muito curioso que, em 1937, uma editora sediada no Rio de Janeiro, hoje em dia a gente diria que é uma editora pequena, naquela época ela era considerada de porte médio. Mas de quem era a editora Atena, que tem esse arrojo, eu chamaria de arrojo, de publicar Baudelaire pela primeira vez no Brasil, e um livro só do Baudelaire, e não excerto. Em suma, é um dos fundadores do traduzido brasileiro, Aristides de Oliveira, que traduz a primeira obra de Baudelaire no Brasil, publicado livro pela editora Atena, que lançado em 1937. Tem uma nota, uma curta nota só avisando de lançamento pelo Boletim de Ariel, e aí até uma razoável, extensa resenha do Tasso da Silveira, elogiosa, positiva, e dizendo, né, a importância do Baudelaire e tudo isso e tudo aquilo, e especificando. A maioria desses pequenos poemas, ou a grande maioria desses poemas, perderam qualquer, e eu até anotei isso, perderam qualquer sabor marcante para a sensibilidade de hoje. Quer dizer, Baudelaire já... É curioso, é curioso. O primeiro livro dele, que sai no Brasil 70 anos após a sua morte, é acolhido dizendo que não pega mais o Baudelaire. Isso foi em 1937. Só em 1943, 6 anos depois, é que vai sair um outro livro em obra própria do Baudelaire, que tem um nome curioso, interessante, se chama Arabescos Filosóficos. Sai sem data, mas é de 43. Em 47, 37, 43, 44, agora 47. A gente vai ter uma edição de luxo, um papel de seda, por dentro o papel verger, todo lindo e tal, as flores do mal, exclusivamente em francês, edição de 500 exemplares, especial, limitada e tal, volume número 1 da Coleção Poète Maudit. Vem dos anos 50, né? Geração Beat, 50 e até 60. Geração Beat, o haxixe, o ópio, não à toa Thomas de Quincey lançado pouco tempo antes, e aí começa, vamos dizer, o espírito de ver o Baudelaire como quase um precursor, ou não um precursor, uma encarnação mesmo dessa rebeldia, né? E isso mas 100 anos depois, quer dizer, é tudo meio louco. Mas para o grande público, essa ressurreição e essa revitalização do Baudelaire, 100 anos depois, você vai ter, por exemplo, o primeiro, Os Paraísos Artificiais, numa coleção não à toa chamada Rebeldes Malditos. Essa ideia, né, Os Paraísos Artificiais, com essa ideia de uma geração nova, com uma sensibilidade nova, e onde o Baudelaire é tido como um poeta que tem muito a dizer. E não só como poeta, como prosador também, né? Na verdade, a recepção de Baudelaire, uma recepção viva, uma acolhida viva e fecunda, é na segunda metade do século XX. Isso é impressionante. O que eu observo é uma presença grande do Baudelaire na academia, e a academia entendida como universidade, estudos universitários muito bons sobre a estética de Baudelaire, sobre a modernidade e tal. Não tanto sobre a produção poética. No século XXI é o que você nota com mais vigor.
Obrigado, Caio, pela transmissão da cápsula. Antes de passar a palavra à Patrícia, eu queria ressaltar dois aspectos que achei muito interessantes, tendo entrevistado a Denise, justamente sobre essa colocação que ela faz da recuperação, da criação de uma espécie de imaginário baudeleriano tardio. Eu sempre tive uma perspectiva de que houve uma participação grande da poesia e do imaginário de Baudelaire no modernismo brasileiro, aí em meados de década de 20 para 30. O que ela fala, na verdade, é que o Baudelaire poderia ter passado por uma construção, um novo imaginário, adotando o Baudelaire em meados da década de 50 e 60, com a perspectiva do maldito, com a perspectiva daquele que busca uma transcendência, mas quase que atravessando sem muita influência o período modernista brasileiro propriamente dito. Então, aí eu fico surpreso com duas colocações da Denise. Essa ideia de que talvez nós tenhamos recriado Baudelaire num outro contexto, quer dizer, que nós estejamos nesse contexto, como ela mencionou, beat, ou do novo maldito, quer dizer, que ele tenha sido recriado para um contexto tardio dentro da literatura brasileira, e que, na verdade, o modernismo brasileiro não tenha se beneficiado, como às vezes parece, para nós do público, da leitura de Baudelaire da forma tão consistente como parece. Pode ser que o nosso modernismo não conhecesse, como ela mesma falou, que tivemos anos de ausência de publicação de Baudelaire, depois a cápsula do senhor Marcelo Tapias fala um pouco mais sobre isso. Depois de tanta ausência, nós meio que tivemos que recuperar Baudelaire. Baudelaire não chegou a passar por uma transição tranquila aqui. É uma coisa, talvez, para a gente observar na continuação do papo. Agora eu queria passar a palavra à Patrícia, para também fazer suas considerações e reagir ao que ela achar que seja o caso do que está aqui se criando. Obrigada, Roberto. Eu queria agradecer muito o convite seu e do Vincent. É um prazer participar dessa conversa, sobretudo porque é em torno do Baudelaire, e também um prazer estar aqui com a Anita e com o Pierre, que eu tenho assim, a oportunidade de conhecer, ainda que à distância. O tema dessa conversa, né, é muito significativo para mim, pessoalmente, assim, porque foi a leitura do Baudelaire numa tradução bilíngue, na tradução bilíngue Ivan Junqueira, uma tradução dos anos 90, que me levou a aprender francês. E essa aprendizagem acaba que tem uma importância muito grande na minha vida, né? Enfim, que eu aprendi francês já tarde, com 18 anos, mas acabei vivendo muitos anos na França e há muitos anos escrevo em francês. E, inclusive, a escrita poética surgiu de um retorno, né, a escrever. Quer dizer, eu comecei a escrever poesia para voltar a escrever em português. Não tem essa dimensão aí um pouco da língua, né, que está muito, muito forte, muito presente. Então, enfim, essa língua do Baudelaire, né, que eu fui buscar, que acabou se tornando a língua materna do meu filho, um dos elementos aí que me instigam nessa leitura do Baudelaire, né? Enfim, essa materialidade dessa língua. Enfim. Então, mas esse desejo da língua suscitado pela poesia do Baudelaire parece que vai além dessa dimensão anedótica e pessoal, biográfica, enfim. Até porque eu penso que a poesia, de uma maneira mais geral, para dar uma definição poética de poesia, há muitas definições poéticas de poesia, mas acho que essa é uma definição que me interpela, é uma forma de erotização da linguagem. E me parece que a poesia de Baudelaire não opera essa erotização, apesar da crise na tradição lírica, da qual ela é tributária, na qual ela se insere, nessa dimensão aí da modernidade.
O Baudelaire opera com essa crise, né, nas ruínas dessa tradição lírica. Eu acho que essa dimensão da ruína é importante. Então, essa erotização poética da sua língua implica uma historicidade em construções alegóricas. Então, nesse sentido, a minha fala vai um pouco fazer eco ao que disse o Pierre Van Cleer e a leitura do Cínico. Enfim, Baudelaire é, a meu ver, um chifonier da língua, um trapeiro da língua. Arrisco uma comparação, inclusive, com o modo como Mahler, o compositor Mahler, na sua Quinta Sinfonia, opera com velhas melodias, também de maneira a criar efeitos de... enfim, efeitos aí de ressonâncias, de ecos, de coisas que já foram ouvidas, enfim, essa historicidade mesmo do material com o qual ele está operando. Então, essa dimensão aí é muito importante, eu acho, enfim. E é preciso dizer que, além de leitora do Baudelaire, eu sou também uma leitora de longa data, né, e também tradutora em português, de um de seus mais conhecidos leitores, que é o Walter Benjamin. Me lembro que na conversa com o Roberto, me foi pedido que falasse um pouco sobre essa leitura, né, Benjamin Baudelaire, e, de fato, para mim, essa relação é fundamental. Quer dizer, minha tese foi sobre o conceito de experiência em Benjamin, foi na França, né, ela está publicada em francês, inclusive, pelas edições do Cerf, naquela coleção que tem esse título significativo de Passagem, né, e faz menção ao trabalho das passagens do Walter Benjamin. E eu também organizei o Cahiers de l'air no Walter Benjamin, enfim, que saiu em 2013 na França. Então, tem uma estrada aí que tem a ver com essa dimensão translíngue, né, de escrever numa outra língua, e, ao mesmo tempo, com a leitura do Baudelaire via Benjamin. Enfim, parece que o Benjamin pensa essa noção de alegoria, ela vem da leitura que ele faz do teatro barroco alemão, né? Ele pensa essa questão da alegoria a partir de uma certa reflexão sobre a linguagem, uma reflexão filosófica sobre a linguagem, como expressão da convenção. Quer dizer, seria uma possibilidade de fazer da própria arbitrariedade do signo uma poética. Ele aproxima Baudelaire dessa noção de alegoria, pensando uma poética moderna, ou uma modernidade poética alternativa àquele registro lírico do símbolo. Ele começa a ler Baudelaire, né? O Benjamin começou a ler o Baudelaire ainda nos anos 10, quer dizer, então essa leitura é mais ou menos contemporânea da reflexão dele sobre a linguagem e sobre a alegoria. Inclusive, ele traduziu uma parte das Flores do Mal, né, durante a Primeira Grande Guerra, e a tarefa do tradutor, todo mundo conhece esse ensaio tão importante do Benjamin sobre tradução, é um prefácio à sua própria tradução de uma parte das Flores do Mal. Né? E a gente pode dizer que talvez esse texto seja um dos que tenha relação com a poesia do Baudelaire também. Né? Enfim, talvez um primeiro ensaio que diz respeito, concerne essa relação com a poesia do Baudelaire por Benjamin. Mas o Benjamin vai, sobretudo, trabalhar com a poesia do Baudelaire nos anos 30, durante o seu exílio na França, e há dois projetos interligados, né, de pesquisa. Um deles seria um livro sobre Baudelaire, e um outro seria um livro sobre as passagens, em torno das passagens parisienses, em torno da cidade de Paris. Né? Então, você tem esses dois corpos de fragmentos, de textos, que teriam relação com o Baudelaire. Eu vou resumir um pouco, né, várias leituras, enfim, para dar uma ideia do que o Benjamin diz sobre essa modernidade do Baudelaire. Ele diz que o Baudelaire seria o primeiro poeta que fez da grande cidade, da experiência da multidão, um objeto da poesia lírica. Né? E, para isso, ele apresenta, quer dizer, ele teria apresentado as profundas transformações urbanas do ponto de vista deslocado do Flaneur, quer dizer, a partir de um certo olhar estrangeiro deslocado do poeta em relação a essas transformações. Essas transformações urbanas estariam relacionadas a transformações na experiência, o surgimento de uma nova sensibilidade, um novo tipo de experiência.
a experiência da multidão anônima, quer dizer, a experiência da indiferença, do olhar ausente, a experiência enfim, de uma experiência que não se pode mais transmitir, mas simplesmente vivenciar, enfim. Então, essas transformações na experiência estão relacionadas, segundo Benjamin, à crise na tradição lírica, né? Essa perda da auréola, né, que o Baudelaire, enfim, faço menção aqui ao poema em prosa do Spleen de Paris, no qual o Baudelaire fala da perda da auréola, né, e talvez esse poema seja uma das matrizes para pensar o conceito benjaminiano de aura, né, que é um conceito imagem que aparece em vários textos diferentes, mas que tem uma relação profunda com a leitura que o Benjamin propõe do Baudelaire. Enfim, a noção mesmo de aura está relacionada à noção de correspondência no Baudelaire, né? Eu vou ler aqui um trechinho daquele soneto, do soneto tão conhecido. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers. Então, vou ler a tradução do Ivan Junqueira, é só a primeira estrofe do poema. A natureza é um templo onde vivos pilares deixam filtrar não raro insólitos enredos. O homem o cruza em meio a um bosque de segredos que ali o espreitam com seus olhos familiares. Parece que correspondência apresenta o que o Benjamin chama de aura, essa experiência atravessada pela semelhança, essa experiência de que a natureza responde ou corresponde ao olhar humano, essa espécie de experiência, de experiência que funciona como um modelo paradigmático da experiência aurática, que é a experiência do sonho, onde tudo é significativo, essa ideia de floresta de símbolos, tudo é significativo, tudo dá margem, remete a outra coisa, é uma espécie de consonância, né, de vários elementos. Então, num fragmento de 37, intitulado O que é a aura, o Benjamin diz que também as palavras têm aura. E ele cita o aforismo do Karl Kraus: quanto mais olhamos para uma palavra, mais ela responde olhando de longe. As palavras teriam, assim, a capacidade de nos atrair para o onírico e para o longínquo, né, de responder ao nosso olhar. Mas o que acontece, né, nessa modernidade em que o olho desperto não encontra mais esse olhar significativo das coisas ou das palavras, né, esse esvaziamento, esse desencantamento da experiência que constituía a matéria-prima da poesia lírica. Então, o olhar alegórico e essa poética do trapeiro aparecem como respostas de Baudelaire a esse esvaziamento. Enfim. Então, um pouco... Então, me parece aqui, já saindo da leitura do Benjamin, partindo para ideias que são esboços ainda, são ainda vagas proposições, né, de que a alegoria ser uma forma de erotização dessa palavra que não mais responde ao olhar, como um mergulho nesses abismos da convenção, da historicidade, da significação, além de toda transfiguração lírica. Então, a propósito disso, a gente poderia ler e comentar um pouco um poema do Baudelaire chamado Alegoria, e depois eu poderia eventualmente ler um poema meu que tem esse mesmo título, que também, de certo modo, é um comentário. Enfim. Você gostaria de você lerá, Patrícia? Você quer que eu leia agora o poema do Baudelaire? Eu ia terminar lendo só o poema do Baudelaire, que se chama Alegoria. Perfeito, acho ótimo. Ok. É uma bela mulher. Enfim, eu leio em português ou em francês? Como preferir. E, de qualquer modo, ela vai traduzir, né? Ela vai traduzir, ela vai dar a tradução, né, a Marli? É uma bela mulher de aparência altaneira que deixa mergulhar no vinho a cabeleira, as tenazes do amor, os venenos da intriga, nada a epiderme de granito lhe fustiga, da morte ela se ri e escarnece da orgia, espectros cuja mão ceifa e suplicia, respeitaram contudo em seus jogos de horror,
nesse corpo elegante, o rústico esplendor. Caminha como deusa e dorme qual sultana, e mantém no prazer uma fé maometana. Braços em cruz, inflando os seios soberanos, com seu olhar convoca a raça dos humanos. Ela sabe, ela crê em seu ventre infecundo, e no entanto essencial ao avanço do mundo, que a beleza do corpo é sempre um dom sublime, que perdoa a sorrir qualquer infame ou crime. O inferno desconhece, o purgatório ignora, e quando a negra noite anunciar sua hora, da morte é lá de olhar o rosto apodrecido, sem remorso ou rancor, como um recém-nascido. Acho esse poema bastante ilustrativo sobre o modo como o Baudelaire opera com a noção de alegoria, né? Quer dizer, o título do poema é Alegoria. Assim, a minha ideia é que esse poema é uma alegoria da alegoria, né? E ele tem um efeito de uso ao modo do trapeiro, né? Vários materiais previamente usados na lírica, enfim, metáforas gastas que ele vai juntando e criando aí essa espécie de figura que, no entanto, nos interpela, enfim, até hoje, né? Acho que essa, enfim, que a minha fascinação muito pessoal pela língua do Baudelaire vem certamente desse modo de operar aí com fragmentos e criando esses efeitos de tensão entre alguma coisa que poderia ser da ordem do aurático, mas que não é, e que de qualquer maneira tem algo, enfim, de instigante no modo como ele faz isso. Enfim. Eu queria aproveitar toda essa questão, a questão da aura e esse ponto em que, como esse ponto, algumas vezes eu recebo das pessoas a ideia do conceito, dos conceitos que você mencionou, Patrícia, como algo vinculado ao exotismo que, digamos, atrai, como um elemento que faz com que a palavra se ilumine, de certa forma, e ganhe destaque, e nesse sentido também aparentado da ideia de que a atração baudeleriana viria da capacidade de provocar, da capacidade de encontrar por frestas o elemento provocador, pegar os elementos gastos, revitalizá-los com a provocação da cidade, do exótico da degradação, que também a Anita tinha mencionado antes, os elementos degradantes, né? E eu queria, então, aproveitar para abrir uma pergunta a todos, que já estão chegando aqui algumas perguntas para nós, que é a ideia de que duas questões que acho que são conexas, que eu coloco para os três. A questão de como ser, e se há necessidade de ser, provocador na poesia de hoje. Se nós pudermos pensar nos elementos importantes que chegam para nós de Baudelaire como elementos de provocação, existe a necessidade da poesia ser provocadora, e onde estaria o gancho para ser hoje? E uma questão que se conecta com isso: se a cidade ela é um elemento importante, se ela é um elemento que caracteriza a poesia feita no contexto da cidade, como um elemento que caracteriza a modernidade baudeleriana de uma forma muito importante, será que a cidade continua tão importante hoje em dia para a poesia como era, ou outros espaços tomaram essa importância para que haja modernidade? Por exemplo, explorar o anônimo dentro das redes sociais, por exemplo. Pensar nesse elemento do perder-se na multidão, que a Patrícia evocou, e pensar nesse perder-se na rede, perder-se em um novo ambiente virtual, por exemplo. Então, ficam aí duas questões que eu acho que têm alguma conexão. Se a poesia deve ser provocadora e como ela seria hoje, e se a cidade ainda continua sendo um elemento importante vital para a poesia, no que tem de moderno, ou se outros ambientes, como, por exemplo, os ambientes virtuais, aí o nosso perguntador coloca, estão servindo a esse propósito. Eu posso responder, Roberto? Pode.
Sim, se já está. Uma questão, com relação à questão da modernidade, eu penso que a modernidade é, de certo modo, o nosso passado, né? Quer dizer, é o nosso passado mais próximo. A modernidade que eu falo, as vanguardas, enfim, o Benjamin, por exemplo, como representante da modernidade, é um pouco nosso passado imediato. Né? Quer dizer, a modernidade, né, do Baudelaire e a modernidade dos primeiros que receberam a poesia do Baudelaire, de uma certa maneira, devem ser pensados hoje, me parece, não no sentido de superá-los, porque a gente não está mais nessa lógica da vanguarda, né, do fazer no novo e tal, mas numa perspectiva, talvez, de pensar com as nossas ruínas, de pensar a partir das nossas ruínas. Enfim, então, nesse sentido, acho que, não sei se eu respondo à questão da cidade especificamente, acho que a questão da cidade especificamente, no momento em que a gente passou por tantos confinamentos, né, essa questão mesmo do espaço se coloca, nós estamos vivenciando experiências muito diferentes dessa experiência, né, quer dizer, essa experiência que para o Baudelaire era nova, a experiência da multidão anônima, a experiência da indiferença, a experiência da massa amorfa e tal, para a gente já é, né, há muito tempo, já é mesmo até um passado. A gente está vivendo outras questões aí, e acho que, de fato, são desafios mesmo para o fazer poético, essa experiência desmaterializada, né, das telas. Enfim, é mesmo um desafio, né? Não se perder nessas telas, enfim, criar alguma coisa com elas, não sei, a partir delas. Acho que, enfim, não sei se eu respondo ou se só joguei a bola adiante. Jogou com elementos novos. Pierre? Alors, oui, je vais répondre peut-être sur la question de la provocation, parce que je pense que c'est une question très importante. D'abord, je dirais que la poésie ne doit rien. Vous demandez si la poésie doit être provocatrice ou doit ne pas l'être. Moi, je pense que la poésie ne doit rien. Il n'y a pas de devoir de la poésie. Une fois cela étant dit, je dirais que la question de la provocation, c'est exactement le type d'objet qui a créé le type de quiproquo dont je parlais au début sur la modernité. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont pris la provocation pour une fin, alors qu'à mon avis, la provocation ne doit être qu'un moyen. Si vous voyez dans Baudelaire des provocations, et sans doute il y en a, à mon avis, chez Baudelaire, ils ne sont que des moyens pour frayer, pour trouver des nouvelles configurations d'images ou des nouvelles manières de mettre en forme son expérience, etc. Mais elles ne valent pas comme fin en soi, je dirais. Ou peut-être que pour lui, elles valent comme fin en soi. Mais pour nous, en tant que lecteurs, et pour l'histoire de la poésie, à mon avis, ce n'est pas en tant que fin en soi qu'elles valent. Et les avant-gardes, Patricia a dit qu'on était après la période des avant-gardes. Moi, je crois aussi que la période des avant-gardes est loin derrière nous. À mon avis, les avant-gardes se sont mépris dans la mesure où elles ont cru qu'il y avait une valeur dans la provocation en elle-même, que la provocation suffisait pour faire valeur et pour valoir comme fin. Et je pense que ce n'est pas du tout le cas. Et il y a une phrase de Baudelaire d'ailleurs qui est très célèbre, qui dit « Aller dans l'inconnu pour trouver du nouveau ». Et il me semble que le fait qu'il y ait un pour, c'est-à-dire qu'il y ait l'articulation entre les deux, me semble intéressant pour dire que la provocation doit être là, enfin si elle doit être là, mais en tout cas si elle doit être là, c'est pour quelque chose. Et ce qui vaut, à mon avis, comme fin, c'est la manière dont l'expérience poétique peut dire quelque chose de l'expérience du réel. Je pense par exemple au poème en prose. Le fait d'être sorti du vers pour aller créer de la prose, on pourrait dire c'est une provocation formelle. Mais à mon avis, ça n'a de valeur que parce que c'est par ce moyen qu'il va réussir à donner une forme à une expérience qui n'était pas rentrée dans la poésie. Et c'est ça qui est intéressant. Ce n'est pas la révolution formelle en tant que telle qui, à mon avis, n'est qu'un moyen. Donc voilà ce que je voulais dire sur la provocation. Peut-être je vais laisser Anita répondre à... Perfeito. Oi. Eu gostaria de responder agora, sim, só para ir na continuidade.
fomos invadidos, né? Tem um cara aí ainda. Ai, meu Deus. Ô, Roberto, como é que vocês fazem? Tem um cara aí ainda. Parece que nós fomos Invadidos. invadidos, estamos sendo vítimas de uma das On s'est fait hacker. Ouais, on s'est fait. questões da... Tem um cara ainda aí, eu acho que se vocês podem, quem organiza pode retirar. Eu vejo que vocês podem. Sim, ele está buscando aqui. Aqui, ó. Não, é que eu não Deixa eu posso. ver. Sobre o YouTube já saiu. Estamos presenciando um momento muito típico dos anos que correm. Foi num bom momento, né, na questão da provocação, isso. Acho que vou pegar o gancho. Não deixou de ser a propósito. Não, dá para a gente pegar o gancho aí. Vamos só ver se ele está devidamente... Vamos só ver se ele está devidamente defenestrado. Não, il y a un monsieur ici, aqui, ó. 9820, não sei o quê. Je disais juste que c'est la preuve que la provocation pour la provocation n'est pas très intéressante. Oui. É vrai. Eu ia continuar a sua fala justamente daí, porque eu até anotei essa frase que me é cara também. Eu ia falar justamente isso. Ia continuar justamente desse ponto, desse lugar. Ia perguntar o que é ser provocador hoje, né? E quando a gente fala em provocar, tem sempre provocar alguém, né? Provocar a quem ou a quê, né? Era isso que eu comecei a me perguntar, né? E eu ia partir um pouco daí, quer dizer, sempre que a gente provoca alguém ou alguma coisa, né? E eu concordo completamente que a provocação na arte, acho que ela não pode, não deveria, não sei, ser um fim em si mesma, né? E talvez quando ela foi algo importante, por exemplo, nas vanguardas, eu não sei se ela pode ter sido lida por algumas vanguardas como um fim em si mesma, né? Mas eu acho que provavelmente quando você está lá no dadaísmo, por exemplo, né, em plena guerra, e você faz as provocações dadaístas, né, que foram feitas, eu acho que elas também estão a serviço de alguma outra coisa, né? Elas não estão... que um ou outro artista possa ter lido dessa forma, uma ou outra vanguarda, de fato, tenha... Enfim, foi o momento das grandes provocações, né, as vanguardas. Só que acredito que é um pouco nessa direção, né? Por exemplo, a necessidade que a arte talvez tenha tido ali, e acho que tem até hoje, né? De provocar o que seria o poder, né? Ou os poderes, enfim, né? Provocar o que está instituído e provocar para que, enfim, a liberdade é importante, né? Acho que a gente busca, acho que principalmente me vem a palavra liberdade, né? Então, me veio essa importância que a gente tem na arte, né? De buscar a liberdade de modos de vida, assim, né? Que os modos de vida, os mais diversos, possam ocorrer, né? É o oposto do que aconteceu, do tipo de, quer dizer, provocação pela provocação, né? O oposto do que acabou de acontecer aqui, né? Que vem de um tipo de discurso que quer selecionar que tipos de vida podem e merecem acontecer em detrimento de outros modos de vida, os quais eu acho que eu determino que não possam ocorrer, né? Foi o tipo de provocação que aconteceu aqui, né? Pelo que ele falou, pelo tipo de símbolo que ele colocou, enfim, né? Como nós vimos aqui. Então, ao contrário, a provocação da arte, eu acho que ela, como o Pierre falou, ela não é um fim em si mesma, né? Ela tem, em geral, como objetivo libertar alguma outra coisa, né? Libertar o discurso, né? Libertar as palavras, libertar os modos de vida, as formas de expressão, né? Que cada um possa, enfim, eticamente e não moralmente ser aquilo que acredita que deva ser, enfim. Né? Então, ela não vale por si mesma, a provocação, nunca, né?
Eu acho que em arte, acho que nunca. Acho que sempre tem alguma, mesmo que os artistas acreditem, né, que vou provocar por provocar, provavelmente por trás dessa provocação, em geral, acho que a gente provoca os poderes mesmo, né? Provocar os poderes. Então, por trás dessa provocação tem algum desejo aí vital mais importante, né? Gostei muito da sua fala, Pierre, por isso que eu queria complementar. Enfim, posso dar um palpite aqui sobre a questão política, né? Sim, porque talvez não seja muito simpático o que eu vou dizer, mas nem tudo que Baudelaire diz é aceitável politicamente, né? Quer dizer, quando ele diz que ele tem sobre o que ele diz sobre as mulheres, nem sempre é uma coisa muito positiva, né? Nem sempre é uma coisa muito aberta. Mas isso não significa que a gente não vai mais ler o Baudelaire. Mas eu acho que tem a ver com o fato de que a gente lê a partir do presente, né? Que a gente lê a partir, enfim, pensando a partir daí e fazendo escolhas, né? Também do que a gente pega, o que a gente não pega, né? Do que a gente quer. E só para dizer que a arte nem sempre é politicamente correta, né? Quer dizer, a arte nem sempre e para isso é que existe crítica. Quer dizer, a arte nem sempre está eticamente orientada, politicamente orientada, de um jeito necessariamente positivo, mas a gente pode olhar para ela, né, desse ponto de vista, do ponto de vista crítico, com uma distância e pensar o que, né, enfim, um pouco complementando o que você estava dizendo. Eu acho que tem a ver com a ideia de que não é provocação para provocação, mas a gente pode pensar que nem todos os artistas e que várias obras de arte do passado representam pontos de vista que não vão no sentido da tolerância, né, que não vão no sentido da abertura para todos os modos de pensar enfim, mas a gente pode lê-los de um certo jeito, enfim, escovando a história contra pelo, para puxar a brasa para minha sardinha, mais uma vez. Sim. Guerra, peut-être quelques éléments. Oui, je voulais peut-être rebondir une seconde sur la question du dadaïsme pendant la Première Guerre mondiale. Moi aussi, c'est quelque chose que je trouve très intéressant comme phénomène. Et j'hésite entre deux interprétations de ça. Pour moi, c'est un courant qui est très important dans ma formation. C'est des gens que j'ai beaucoup lus. Et je trouve qu'il y a deux interprétations qu'on peut avoir et les deux me semblent possibles. C'est à la fois d'un côté des gens qui, au moment le plus tragique de l'histoire, en tout cas de leur histoire, arrivent à faire un acte de liberté absolue en disant que rien ne doit être pris au sérieux, rien n'a d'importance et qu'on peut rire de tout, et que, y compris rire de l'art, etc. Donc un acte de liberté la plus grande. Et en même temps, je trouve qu'on ne peut pas s'empêcher de se dire ah, mais ce sont des bourgeois bien tranquilles qui n'ont pas besoin, qui ne sont pas envoyés au front, qui n'ont pas besoin de... et donc, c'est un loisir de bourgeois qui n'est pas aux prises avec ce que la vie a de tragique. Et je trouve que la possibilité des deux, le fait qu'on puisse dire c'est l'acte de plus grande liberté d'être capable de rire et de tout remettre en question, même au moment du plus grand tragique, et de dire en même temps ah non, mais en fait, il n'y a aucune grandeur là-dedans, ce sont simplement des bourgeois qui n'ont rien d'autre à faire. Je trouve que ça résume bien à la fois la plus grande importance et le plus grand ridicule qu'est l'art. Et tout à l'heure, Anita parlait du fait qu'il faut retrouver l'éternel dans le fugace. Je trouve qu'on rejoint une antinomie qui est un peu du même ordre, à savoir que l'art, c'est à la fois le plus grandiose, le plus majestueux, des gens qui sont capables de rire et de faire n'importe quoi au moment du plus tragique, et en même temps, il y a toujours le soupçon que l'art, ça soit toujours le plus ridicule, et que vraiment ce dont on n'a pas besoin en 1916, c'est de petits cons qui s'amusent à Zurich. Et le fait que les deux soient vrais, moi je trouve que c'est ça la condition de l'artiste, qui doit toujours se dire que peut-être il fait la chose la plus importante, mais peut-être il est ridicule aussi. Eu posso retrucar rapidamente? Ah, sim, claro.
Não, é rapidamente. Eu dei esse exemplo... Perdão, eu estava no francês aqui. Eu dei esse exemplo do dadaísmo, como poderia ter dado outro, só porque eu pensei na questão da provocação, que pode ser lida como uma provocação meramente por uma provocação, mas que, no entanto, teria por trás dessa provocação um desejo outro, enfim, de liberdade, de libertação, enfim, de uma busca pelo não senso enfim, era mais um exemplo entre outros, porque eu acho que por trás da provocação, mesmo que de repente o artista não se dê conta, há alguma busca por alguma necessidade, é isso. Eu acho que a criação ela só nasce de uma necessidade, é isso. Independente da moral que ela possa ou não incorporar nela, ou enfim, e das leituras críticas que a gente possa vir a fazer depois, ou do valor que essa produção tenha, né? Mas acredito que a criação, ela nasce de uma necessidade, e uma necessidade que pode ser pessoal, enfim, privada, não sei, mas acredito que ela muitas vezes ressoe coletivamente, né? Uma necessidade mais do que pessoal, não sei, enfim, mas uma necessidade... Nietzsche diria que é uma necessidade corporal, né, Nietzsche. E eu acho que é isso um pouco, né, necessidades até mesmo fisiológicas, né, mas se não há uma necessidade, acho que a criação fica frouxa, desnecessária, enfim, acho que ela não acontece, talvez, né. Então, é mais nesse sentido, acho que veio o dadaísmo como um exemplo fugaz, assim. Na verdade, eu gostaria tanto pedir ao Caio para colocar no ponto a questão, a cápsula do Marcelo Tápias, que vai falar um pouquinho também sobre Baudelaire, e um pouco aí de um outro aspecto editorial do Baudelaire, a gente voltando àquele tempo. E enquanto ele prepara o vídeo, dizer a vocês que eu fico imaginando a quantidade de pessoas na nossa audiência que provavelmente está pensando que isso tudo foi armado por nós e que essa não foi mais do que uma intervenção que esse grupo planejou para, também de uma forma subversiva, tornar o próprio debate acalorado. Quem sabe não há algumas pessoas que estão na dúvida se o que aconteceu mesmo ou foi uma performance. É possível. Caio, quando você quiser passar para nós. A rica história da tradução de Le Fleur du Mal, de Charles Baudelaire, no Brasil, conta com um marco peculiar. A antologia Flores das Flores do Mal, de Charles Baudelaire, de Guilherme de Almeida, publicada em 1944 pela editora José Olímpio, e disponível atualmente em edição da editora 34, publicada em 2010, que contou com a colaboração do Museu Casa Guilherme de Almeida. A peculiaridade e a especial importância da obra decorrem não só dos resultados obtidos pelas traduções de Guilherme para 21 poemas de Baudelaire, ainda hoje largamente considerados referenciais, como pelo fato de o tradutor ter incluído no volume notas sobre suas opções tradutórias e uma breve apresentação de suas concepções acerca do traduzir, que constituem uma referência importante na história do pensamento sobre tradução em nosso país, bem como relevantes comentários sobre a poética de Baudelaire. A história de Charles Baudelaire no Brasil transcorria, diga-se, bem antes da antologia de Guilherme. Traduções de poemas das Flores do Mal começaram a ser publicadas, por vezes inseridas em livros de poemas dos próprios autores, como era a prática na época, 14 anos após a edição original, primeiramente por Carlos Ferreira e depois por Luiz Delfino, Teófilo Dias, Afonso Celso, Augusto de Lima, Venceslau de Queiroz
e Olavo Bilac, entre outros. Nascido em 1890, o jovem Guilherme de Almeida formou-se no contexto do parnasianismo e do simbolismo no Brasil, e certamente foi este último que mais o influenciou como poeta antes do modernismo, movimento do qual participou ativamente. Os poetas franceses, particularmente os simbolistas, foram objeto de admiração de Guilherme, que se dedicou a traduzi-los. Caso de Paul Verlaine, com quem o tradutor demonstrava forte conexão. Mas Guilherme revela também profunda afinidade com Baudelaire, considerado o grande precursor do simbolismo. Afinidade essa que provém, em parte, do que poderíamos chamar de espírito de época. Esta ligação, pela ampla circunstância, realiza-se não só pelo teor das tematizações, pelo modo de considerar a forma, a busca dedicada e atenta de construção e de lapidação, mas também pela intenção de superar a regra esperada. As defeituosas perfeições de Baudelaire, ou imperfeições de perfeita poesia, como dizia Guilherme, são focos de interesse do tradutor para a recriação de poemas em outra língua. A observância das imperfeições e admiração coexistentes, uma espécie de conflito entre a noção de perfeição a ser buscada e de sedução pelo imperfeito que transcende a regra e cria padrões próprios. Esta dubiedade está, por sinal, presente na obra original de Guilherme, na qual convivem o cultivo da tradição e a postura atenta a possibilidades de renovação. A ideia de defeituosas perfeições, na perspectiva da definição de um método rigoroso de correspondência e recriação, parece servir a Guilherme de Almeida em sua busca de desenvolvimento de sua atividade como tradutor. Assim, podemos afirmar que a jornada de tradução e recepção de Charles Baudelaire no Brasil foi palco de um exercício que, embora realizado com apenas 21 poemas das Flores do Mal, inscreve-se como raro caso de coerência entre o modo de identificação do autor e de características de sua obra e a própria realização tradutória, tendo influenciado caminhos da tradução poética no Brasil. Passo agora a leitura da tradução por Guilherme de Almeida de um dos poemas das Flores do Mal de Charles Baudelaire, Spleen. Quando o céu baixo e hostil pesa como uma tampa sobre a alma que, gemendo ao tédio, ainda resiste, e do horizonte todo enleiando a curva escampa, destila um dia escuro e mais que as noites triste. Quando a terra se torna uma úmida enxovia, onde a esperança, como um morcego perdido, nos muros vai bater a asa tímida e fria, e a cabeça ferir no teto apodrecido. Quando a chuva escorrer suas cordas tamanhas, de uma vasta prisão as grades delineia, e a muda multidão das infames aranhas no cérebro da gente estende a sua teia, sinos badalam de repente furibundos e lançam contra o céu um rugido insolente, como espíritos que, sem pátria e vagabundos, começam a gemer recalcitrantemente. E em terros longos, sem tambor e sem trombeta, desfilam lentamente em minha alma. A esperança vencida chora e a angústia prepotente avança, e em meu crânio infeliz planta a bandeira preta. Obrigado. Tendo assistido esta preleção do senhor Marcelo Tapia, eu aproveito para dizer a todos, aqui já é noite na França, aqui começa a baixar a noite finalmente chega no Rio de Janeiro, e vai se aproximando o momento do nosso
fechamento, né, de fazermos algumas considerações finais. Eu queria passar a vocês, chegam algumas perguntas, certamente depois eu quero ter oportunidade de passar os questionamentos a cada um, não vai ser possível respondermos tudo aqui, mas eu gostaria de passar uma dirigida ao Pierre e estendida à Patrícia e à Anita também, mas me parece uma pergunta focada na produção e no pensamento do Pierre já nos seus ensaios, na sua obra. A questão é, Pierre, a nova modernidade não seria ela a crise ecológica? Ou esta crise ecológica seria uma reação antimoderna? Depois eu tenho mais uma perguntinha também para compartilhar com todos. Non, c'est bon. Alors, je ne sais pas si la crise est une réaction anti-moderne, mais la crise écologique est une réaction, c'est sûr, à la manière dont ces derniers siècles, nous avons, enfin nous, c'est pas toute l'humanité, mais enfin une bonne partie de l'humanité a vécu sur cette planète. Alors, je ne sais pas si la question porte sur la crise écologique en elle-même ou sur la manière dont la poésie peut répondre à cette crise, qui est peut-être plus le sens de en tout cas ce que moi je peux apporter sur cette question, parce que je ne suis pas du tout spécialiste de la question écologique en tant que telle. Mais par contre, il me semble que cette crise écologique, elle s'adresse aussi à la poésie et elle lui pose une question. C'est-à-dire que, en tout cas, moi je ne connais pas bien l'histoire, je ne connais pas du tout même l'histoire de la poésie, brésilienne, mais la poésie française depuis une centaine d'années, dans la tradition du modernisme, c'est de plus en plus coupé de toute forme de rapport avec l'actualité, avec les problèmes des gens, etc. Et à laisser en quelque sorte, en tout cas la poésie savante, et à laisser à une poésie plus populaire le soin d'être engagé. Et du coup, il y avait comme ça une espèce de dichotomie entre, d'un côté, une poésie populaire et engagée, mais qui ne faisait pas vraiment histoire, et d'un autre côté, une poésie qui, elle, voulait s'inscrire dans l'histoire, mais en se recroquevillant de plus en plus sur un modernisme qui ne thématisait que la question du langage, etc. Et moi, il me semble que la crise écologique, nous sommes tous, y compris les poètes, de faire quelque chose. Et il me semble que cette opposition, cette contradiction entre d'un côté la poésie engagée et d'un autre côté la poésie moderniste, elle peut être dépassée même par une poésie qui serait proprement écologique, dans la mesure où il me semble qu'il y a, alors là on rejoindrait sans doute des thèmes de Benjamin sur la question de sauver l'humanité dans la littérature. Il me semble que le poème peut prendre en charge la question de l'utopie et la question d'une espèce de sauvetage utopique de la planète par la sauvagerie du poème même, c'est-à-dire s'autorisant de la proximité entre la sauvagerie du poème et la sauvagerie des espèces en voie d'extinction. J'ai l'impression qu'il y a une affinité, un cousinage entre le poème et les animaux. Et en ce sens-là, il me semble que la crise écologique somme la poésie, y compris la poésie moderniste, y compris la poésie savante, de se réengager en notant et cette proximité entre le sauvage du poème, c'est-à-dire la résistance du poème au logos, et le sauvage de l'animal, et de faire front, en fait, de se servir du poème, même si c'est utopique, comme une manière de faire front contre la manière dont, alors je ne sais pas si c'est la modernité, pour répondre vraiment à la question, mais en tout cas, la technique et un usage technocratique de la langue
contribue à éradiquer, quand je dis un usage technocratique de la langue, je veux dire que les multinationales, les entreprises, les gens qui font de la déforestation, les pollueurs, ce sont des gens aussi qui utilisent la langue. Et en ce sens-là, le poète, il a quelque chose à dire dans son usage de la langue. Tout à l'heure, on parlait avec Patricia de la question de la matérialité de la langue. Le poète, il rappelle ça aussi, il rappelle que la langue n'est pas réductible à des tableaux Excel, n'est pas réductible à des ordres de déforestation. Il y a une résistance qui peut se jouer là-dedans. C'est ça que j'appelle, moi, le sauvage. Le sauvage, c'est la manière dont la langue, dans sa matérialité, dans le poème, peut opposer aux puissances de la technocratie la vie, comme ça, du langage. Et avec cette vie du langage, dire quelque chose qui est plus de l'ordre de l'allégorie, mais qui est quand même une forme de cousinage, dire quelque chose de la vie du vivant, des animaux qui souffrent. Voilà ce que je peux dire, moi, de cette question. Est-ce que je peux dire un mot là-dessus? Parce que je peux dire un mot sur... je sais pas, je demande a Roberto se eu peux dire quelque chose pour rebondir sur ce que vous dites. Claro, eu peço a você e a Anita que reajam. Eu estou lembrando aqui de uma fala da Flora Susequin, que é uma crítica literária brasileira, que fez uma intervenção no meu seminário, e ela falava sobre a questão da autonomia da arte. E ela dizia que a autonomia da arte não pode ser fundada sobre a estética, sobre a dimensão estética da obra, mas sobre o fato de que essa obra contém uma espécie de uma historicidade, e nessa historicidade está implícita uma política, está implícita uma rede de elementos. Então, é o fato de que a obra possa ter uma dimensão ética ou ético-política junto, misturada com a dimensão estética e que isso forma alguma coisa como uma obra de arte, que funda o que ela chama de autonomia, né? Enfim, é uma visada bem, me pareceu bem original e nova, assim, na leitura que ela propõe, enfim, dentro de uma discussão, enfim, brasileira, não sei se faz eco ao que você está dizendo, mas me parece que faz sentido, quer dizer, pensar que uma obra poética não é só inovação nesse sentido aí de vamos fazer um novo e tal, mas um todo, uma rede complexa que implica uma relação com o real e uma relação ético-política com o real. Enfim, acho que a questão da ecologia entra aí, né, dentro dessa ideia de intervenção no real e a partir do real. Anita? Não, acho que posso passar para mais. Acho que podemos ver. Oi. Anita, se você tiver comentários. Não, eu falei, eu acho que não, acho que eu falaria, mas eu estou de acordo. Mas se você teria outra questão para a gente ir adiante, isso que eu tinha falado, você não me ouviu. Não, tá ótimo. Na verdade, considerando o tempo, né, a gente teve momentos muito ricos, ainda tivemos uma riqueza acidental trazida por esse evento externo, então ainda tivemos, né, mais um evento ainda para entrar no nosso debate, e eu queria, então, encerrar com uma pergunta que acho que é dirigida às participantes lusófonas do dia, que achei curiosa, que é justamente a pergunta: se o spleen, ele é uma saudade. O spleen, ele é algo que poderia, de certa forma, ser traduzido, talvez não só como saudade, mas se ele pode ser traduzido para o português, para a vivência da língua do nosso lado de cá. Ou será que ele... Qual é o spleen brasileiro ou em português? Roberto, spleen é em inglês, né? Quer dizer, o próprio Baudelaire não traduziu essa palavra. Para ser sincero, eu acho que a saudade é o contrário do spleen. A saudade, no que ela implica de
tensão afetiva e de tensionamento e tal, o contrário do spleen. O spleen é a indiferença. O spleen é uma melancolia, né? Está mais ligado a esse não olhar, esse olhar velado da multidão, a esse tédio, né? A tradução seria mais tédio, enfim. Acho que é o contrário mesmo da saudade. Não sei o que a Anita... Eu entendi, ele relacionou justamente por causa da questão da nostalgia, ou da melancolia, talvez, que a saudade poderia estar relacionada com isso, né? Quer dizer, mas eu também acho que não. Eu também traduzo mais, por isso que eu até brinquei a questão do ennui, né? É mais a questão do tédio e isso eu me lembrei de um livro que eu enfim, acho muito interessante da Bussy-Glucksmann, Christine Bussy-Glucksmann, talvez, a estética do efêmero, l'esthétique de l'éphémère, em que ela vai dizer que o Baudelaire, assim como... Me lembrei disso por causa do Fernando Pessoa, né? Do ennui, me lembrei do tédio, me lembrei do desassossego, enfim. Será que o Fernando Pessoa estava pensando no spleen baudelariano quando ele pensou o desassossego? Não sei, é uma questão que me veio agora. E a Bussy-Glucksmann, ela vai falar sobre a questão da estética do efêmero, e ela se refere ao Baudelaire como se ali houvesse uma espécie de efêmero melancólico, né? Me lembrei da melancolia e me lembrei disso, como se houvesse ali uma espécie de efêmero melancólico, e depois, já numa virada para um século XX e tal, nós teríamos algumas expressões artísticas que iriam para um efêmero mais cósmico, em que o efêmero estaria mais positivado, enfim, que a gente já não teria esse acento melancólico, esse acento tão talvez nostálgico daquilo que é a passagem do tempo, daquilo que é o fugaz, daquilo que é o efêmero, enfim, né? Acho que esse acento melancólico, ele está nessa modernidade baudelariana, como está um pouco na modernidade pessoana, né? Então o spleen me lembra um pouco isso, assim, o ennui, o tédio, o desassossego. O desassossego foi traduzido por inquiétude, eu acho. Le livre de l'inquiétude, se não me engano, em francês. Perfeito. Ah, você, Marli. Foi... Ah, agora, não. Eu não sei de quem que é a tradução. Falei, uai, foi você. Ah, inquiétude. Le livre de l'inquiétude. Disquiet em inglês. Bom, eu gostaria de agradecer a todos nesse momento. Merci beaucoup. Depois de um momento muito rico, depois de tantas trocas tão ricas, nós vamos passar aqui a uma última cápsula, que é justamente o momento, gostaria que vocês pudessem assistir conosco, das leituras que foram feitas ao longo do mês que passou, com usuários, todos brasileiros, escolhendo e lendo os seus poemas de Baudelaire. Eles mandaram, foi montada uma cápsula com leituras, seja em português, algumas em português, outras em francês, de alguns poemas de Baudelaire, para encerrar a nossa transmissão. Todos os leitores são usuários da Bibliomaison, da Biblioteca Francesa no Rio de Janeiro. Todos se dispuseram a treinar, ler e fizeram várias tentativas antes dos seus vídeos, e todos leram simplesmente pelo amor que tem as palavras que estão passando para nós. Mais uma vez, obrigado pela presença de vocês. Peço ao Caio que coloque a cápsula e logo a seguir terminamos a transmissão. Muito obrigado.
Enivrez-vous, un poème de Charles Baudelaire. Il faut être toujours ivre. Tout est là, c'est l'unique question. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi? De vin, de poésie ou de vertu? À votre guise, mais enivrez-vous. Et si quelquefois, sous les marches d'un palais, sous l'herbe verte d'un fosse, dans la solitude morne de votre chambre, vous vous réveillez, l'ivresse déjà diminuée ou disparue, demandez au vent, à la vague, à l'étoile, à l'oiseau, à l'horloge, à tout ce qui fuit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui roule, à tout ce qui chante, à tout ce qui part, demandez quelle heure il est. Et le vent, la vague, l'étoile, l'oiseau, l'horloge vous répondront. Il est l'heure de s'enivrer. Pour n'être pas les esclaves martyrisés du temps, enivrez-vous sans cesse. Du vent, de poésie ou de vertu, à votre guise. Epígrafe para um livro condenado. Leitor pacífico e bucólico, homem de bem, austero, liano. Joga fora este saturniano livro, orgíaco e melancólico. Se não herdaste o dom hipnótico de Satã, o astuto decano, irias ler-me por engano ou me terias por neurótico. Mas se, sem teus olhos piscar, do abismo os horrores conheces, lê-me afinal que me hás de amar. Alma curiosa que padeces e buscas no Éden teu abrigo, tem dó de mim ou te maldigo. Reversibilidade. Ó anjo de alegria, já vistes a desgraça? Os soluços, o tédio, o remorso, as vergonhas e o difuso terror dessas noites medonhas que o peito oprime como um papel que se amassa? Ó anjo de alegria, já viste a desgraça? Ó anjo de bondade, já viste o rancor? As mãos em gesto aflito e as lágrimas de fel? Quando brande a vingança o seu apelo cruel, e de nossas virtudes torna-se senhor? Ó anjo da bondade, já vistes o rancor? Ó anjo de saúde, já viste os delírios que, ao longo das paredes do asilo alvadio, como exilados, vão em passo tardio, movendo os lábios e buscando a luz dos cílios? Ó anjo de saúde, já viste os delírios? Ó anjo de beleza, as julgas já não viste? Não viste o medo da velhice e este suplício de lhe esfíngico pavor do sacrifício, no olhar que outrora nos saciou a gula triste? Ó anjo da beleza, as julgas já não vistes? Ó anjo de ventura e júbilo e clarões, da vida a morte se teria levantado, sob os eflúvios do teu corpo enfeitiçado. Mas a ti só imploro as tuas orações, ó anjo de ventura e júbilo e clarões. Correspondance. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers, comme de longues échos qui de loin se confondent dans une ténébreuse profondité, vaste comme la nuit et comme la clarté, les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Il a des parfums frais comme de chair d'enfant, doux comme les aubois, verts comme les prairies, et d'autres corrompus, riches et triomphants, ayant l'expansion de choses infinies comme l'ambre, le musc, le bonjour,
et l'encens, qui chante le transport de l'esprit et des sens. Le balcon, mère des souvenirs, maîtresse des maîtresses, ô toi, tous mes plaisirs, ô toi, tous mes devoirs, tu te rappelleras la beauté des caresses, la douceur du foyer et le charme des soirs. Mère de souvenirs, maîtresse des maîtresses, les soirs illuminés par l'ardeur du charbon et les soirs au balcon, voilés de vapeur rose, que ton sein m'était doux, que ton cœur m'était bon. Nous avons dit souvent d'impérissables choses les soirs illuminés par l'ardeur du charbon. Que les soleils sont beaux dans les chaudes soirées, que l'espace est profond, que le cœur est puissant, en me penchant vers toi, reine des adorés. Je croyais respirer le parfum de ton sang, que les soleils sont beaux dans les chaudes soirées. La nuit s'épaississait ainsi qu'une cloison, et mes yeux dans le noir devinaient tes prunelles, et je buvais ton souffle, ô douceur, ô poison, et tes pieds s'endormaient dans mes mains fraternelles. La nuit s'épaississait ainsi qu'une cloison. Je sais l'art d'évoquer les minutes heureuses et revis mon passé blotti dans tes genoux. Car à quoi bon chercher tes beautés langoureuses ailleurs quand ton cher corps et quand ton cœur si doux, je sais l'art d'évoquer les minutes heureuses. Ces serments, ces parfums, ces baisers infinis, renaîtront-ils d'un gouffre interdit à nos sondes, comme montent au ciel les soleils rajeunis après s'être lavés au fond des mers profondes? Ô serment, ô parfum, ô baiser infini. L'albatros. Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux de mer, qui suivent, pendant compagnon de voyage, les navires glissant sur les gouffres amers. À peine les ont-ils déposés sur les planches, que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, laissent piteusement leurs grandes ailes blanches comme des avirons traînés à côté d'eux. Ce voyageur ailé, comme il est beau cheveux, lui naguère si beau qu'il est comique qu'il est. L'un agace son bec avec un burger, l'autre mime, emboîtant l'infirme qui volait. Le poète est semblable au prince dénué, qui hante la tempête et se rit de l'archer. Exilé sur le sol au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. C'est fini. Bom, muito obrigado a todos. Muito obrigado por terem nos acompanhado nessa tarde tão agradável e tão densa. Lembro que o vídeo estará disponível, provavelmente com as devidas edições relacionadas ao nosso evento, mas marcando que aconteceu, ali no canal YouTube da Casa das Rosas e no canal YouTube do Escritório do Livro da Bíblia Maison. Eu realmente agradeço demais a presença do Pierre, da Anita, da Patrícia, Marli, com a sua maravilhosa e incansável interpretação, o Caio fazendo o nosso apoio técnico. Uma boa noite a vocês e um abraço a partir do Brasil. Obrigada. Tchau, Roberto. Muito obrigado. Tchau. Tchau. Boa noite. Tchau, gente. Tchau, tchau.